E aí galera, tudo certo? Tô fazendo esse vídeo do celular a gente vai começar agora a gravar a segunda parte da prova do Enem, do dia 8/11, linguagens, códigos e suas tecnologias. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não deixem de curtir. A gente vai começar retomando a aula anterior. A gente viu na aula anterior alguma coisa sobre o simbolismo. Eu trouxe um texto do Alfonso de Guimarães, um autor simbolista, que fala justamente sobre essa questão da transcendência, de passar desta vida para outra, que é comum também no simbolismo. Tem a ver com a segunda geração romântica também do mal do século. Então, Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, baniu-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. E que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vejam, você tem aí duas simbologias. A lua do céu, a lua do mar. O céu e o mar como, a princípio, em oposição, mas que levam ao mesmo fim. Chegar ao mar é alcançar o céu. Alcançar a lua que está refletida no mar é alcançar a lua que está no céu, ou seja, esse desejo de transcendência. Mas é sobre isso, né? Você tinha ali mar e rocha representando o amor entre duas pessoas. Aqui você tem a simbologia do céu e do mar, ou da lua do céu e a lua que está refletida no mar. Nós vamos com a próxima questão. Antes do inverno chegar, ela tinha olhos brilhantes, os mesmos de antes da fome, antes das 17 mudanças de cidade, dos 7 filhos e dos muitos anos de trabalho dentro e fora de casa. Ela fazia ambrosia, bolo de fubá e pedacinhos de queijo antes do inverno. Ela plantava flores novas e diferentes para nos esperar nas próximas férias de verão. Ela tinha o jeito de menina sapeca correndo na grama seca do cerrado. O mesmo jeito de antes do marido, e mesmo com o marido, antes do cansaço dos anos, antes da dureza do trato com a terra. Ela tinha histórias compridas, curtas, divertidas e verdadeiras. Mas isso foi antes das lembranças se bagunçarem, feito bolas coloridas de Natal, esperando para serem montadas na árvore. Eu era sua neta antes do Alzheimer chegar. Eu era sua neta, mas ela é e sempre será minha avó. A narradora, ao resgatar memórias da história de vida da avó, faz uso recorrente da locução antes de. Esse termo colabora para a progressão temática na medida em que, letra A, relaciona eventos ocorridos simultaneamente. Letra B, estabelece uma comparação entre as lembranças. Letra C, ressalta fatos que ressignificam o momento presente. Letra D, sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas. Letra E, ela apresenta uma explicação para as memórias resgatadas. Caso você queira parar o vídeo, um momento, ver se consegue responder e depois ver a resposta, eu aconselho a testar seu conhecimento. A resposta correta é a letra C, ressalta fatos que ressignificam o momento. Vamos lá, a gente está falando de progressão temática, de retomada de um mesmo tema. Na letra A, a gente tem ali, relaciona eventos ocorridos simultaneamente. Em nenhum momento se diz que esses fatos ocorreram simultaneamente, primeiro de tudo. Tá? Mas ainda que houvesse essa relação de simultaneidade, eu não usaria esse conector, porque ele não estabelece relação, coesão sequencial, ou no caso aí de relação de simultaneidade. Tá? Você tem sempre uma relação com o passado e a ressignificação desse momento do passado no presente. Letra B, estabelece uma comparação entre as lembranças. Vejam, a gente não está falando aqui de coesão textual, a gente está falando de progressão temática do texto. Se tivesse aqui um elemento comparativo, é diferente da tal como, era igual a, você não tem nenhum desses conectores aqui e o antes de não faz esse trabalho. Letra D, sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas. A gente pode até achar uma relação de sequência, de consecução dos fatos. Mas, primeiro, não existe esse conector que faz essa relação de sequencialidade. O antes de não faz isso. Não é uma coesão sequencial, é uma progressão temática. Tá. Letra E, apresenta uma explicação para a memória resgatada, não é um conectivo. Se fosse um pois, um porquê, a gente teria essa relação de explicação. Mas não é o caso. O antes de ressalta fatos que ressignificam o momento presente, fatos passados, e esse significa o momento presente. Letra C é correta. Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça da cidade, muito ariscazinha de modos, mas bonita e boas deveras. Coitada, foi criada sem mãe e aqui nestes fundões. Ora, muito que bem, continuou Pereira, caindo aos poucos na habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Ah, é casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está
apalavrada. Por aqui costuma labutar no Costelo do Gado, para São Paulo, um homem de mão cheia, que talvez o senhor conheça, o Manecão Doca. Não, respondeu Cirino, abanando a cabeça. Por isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só. Fura estes sertões todos e vem tangendo pontes de gado que metem pasmo. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso. O que é possível, porque não é gastador, nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada, olha, mesmo neste lugar onde estava Messê ainda agorinha, falei-lhe em casamento, isto é, dei-lhe uns toques, porque os pais devem tomar isso para si a bem de suas filhas, não acha? Boa dúvida, aprovou Cirino. Dou-lhe toda a razão. Era o seu dever. É um texto do Visconde de Toné, chama Inocência, uma espécie de médico itinerante que para na cidade, no vilarejo onde eles moram, e se apaixona por Inocência. Vamos lá. Nesse trecho, ao referir a sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos presentes na letra A, valorização do ambiente rural na formação da mulher, letra B, figura decorativa da mulher ante o protagonismo do homem, letra C, equivalência de origem social para a harmonia do casal, letra D, importância do dote como conciliação para o casamento, letra E, aura de mistério sobre a identidade da jovem. Resposta correta, letra B, figura decorativa da mulher ante o protagonismo do homem. Na letra A, a gente tem valorização do ambiente rural na formação da mulher. Existem obras do estilo romântico, valorizam o ambiente rural, mas nesse caso, e especialmente nesse trecho, você tem ele falando da filha, dizendo que ela parece uma moça da cidade. Então, o grau de vida no campo, ele não é valorizado aí, no ambiente rural. O que é valorizado é o estilo da cidade. Apesar de ser uma moça criada nesses fundões, ele fala, ela parece uma moça da cidade, ariscazinha. Letra C, equivalência de origem social para a harmonia do casal. Existe isso, porque o pai de Inocência é senhor de terras e ele está procurando um cara com muitas cabeças de gado. Então ele pensa no Manecão Doca. Mas isso não é necessariamente um ideal romântico. Na verdade, a gente vai ver, apesar do romantismo ser a estética da burguesia, da ascensão e estabelecimento da burguesia como classe social vigente, como um estilo literário dessa classe social, a gente vai ver uma espécie de autocrítica, normalmente, no romantismo, que vai de encontro a essa questão. A gente vai ver, por exemplo, o caso do médico que se apaixona por Inocência, vão ver um grande amor. A gente vai ver Peri, filho de terras, e se apaixona por um índio, que é o Peri. A gente vai ver o Peri se apaixonando por Ceci. Então, a gente vai ver gente que não tem condições sociais de pagar o dote, não está no mesmo nível social que a outra pessoa, a filha, para alguém de um estado social menor. Mas a gente vai ver essa autocrítica no romantismo, né? Essa questão de o amor está acima do dinheiro. Letra D, importância do dote como condição para o casamento, foi o que eu acabei de dizer. Essa questão do dote, ela é deixada em segundo plano, muitas vezes. Letra E, aura de mistério sobre a identidade da jovem, não há nenhuma aura de mistério em relação à jovem. O pai diz o nome, a idade, como ela é, qual é a personalidade dela, como ela se parece, que é moça da cidade, que é arisca, foi criada sem mãe, então não tem uma aura de mistério em relação a ela. Existem obras românticas que ressaltam um ar de mistério em relação à pessoa. Tem um livro chamado A Pata da Gazela, do José de Alencar, que o cara se apaixona pela moça, e só que ela deixa o sapato para trás, mas só que o sapato é muito grande. Então ele fica ali, mas ela fez de propósito, ela tinha um pé pequeno, mas ela queria que ele se apaixonasse por ela, não pelo pé. Só que aí ele se apaixonou por ela e viu o tamanho do pé e se desanimou, e essa é a questão. Muitas vezes a figura feminina é meramente decorativa, né? Muitas vezes existem personagens principais em romances românticos, existem, tá? Mas também na maioria das vezes são personagens lineares, que não tem grandes mudanças na trama, não são personagens esféricos, complexos, né? São personagens que seguem uma linha. A boa moça vai ser boa moça até o final, educada vai ser educada até o final, voluntariosa vai ser assim até o final da trama. Então, o que a gente tem aí é essa ideia de que a figura feminina é apenas decorativa e que o homem, ele é o responsável pelo jogo romântico, pelo flerte, pelo encantamento. Próxima questão.
O Ministério do Esporte do Brasil lançou o programa Maré Inclusiva em 2024, ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Esse programa visa ampliar as oportunidades para pessoas com deficiências que desejam praticar o surf. O parasurf é a prática do surf adaptada para permitir que pessoas com deficiência pratiquem o esporte em todas as suas categorias, modalidades e manifestações. Para a Secretaria Nacional do Paradesporto, a iniciativa é mais do que um programa de esporte. É uma iniciativa que busca transformar vidas e promover a inclusão por meio do parasurf, criando um legado de igualdade e respeito. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf evidencia a letra A, adesão de diferentes países a programas inclusivos. Letra B, preocupação política em atender às demandas paralímpicas. Letra C, importância de uma política pública esportiva para a inclusão. Letra D, eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos. Letra E, escassez de investimentos em práticas corporais de aventura na natureza. Resposta correta é letra C, importância de uma política pública esportiva para a inclusão. É importante uma política, é apenas uma política. Vamos lá. Letra A, adesão de diferentes países a programas inclusivos. Quem leu o texto mal e porcamente viu ali Brasil e os Jogos Olímpicos de Paris e talvez possa se confundir com essa. Mas a iniciativa do governo brasileiro para brasileiros que vão eventualmente para um evento olímpico em Paris e que vão voltar para o Brasil. Não é um programa multinacional. É um programa nacional governamental. Letra B. Preocupação política e atender às demandas paralímpicas. Pode ser que eu pode até entender o texto como isso, como uma preocupação política. Mas não é um texto que fala dessa preocupação política. Ele pode servir como propaganda política numa eleição, eventual eleição, mas não é o que evidencia o texto, é a intencionalidade do texto. Ele pode ser usado para esse fim, claro que pode, mas não é isso que o texto traz para a gente. Letra D. Evidencia eficiência das iniciativas de inclusão em mega eventos esportivos. Vamos lá. Iniciativas não, é uma iniciativa. E ele não trata da eficiência, mas só da implementação desse esporte, a esse esporte específico, e é para um evento esportivo, um mega evento esportivo, não são para vários mega eventos esportivos. Então, é para um evento esportivo específico, que são os Jogos Paralímpicos de Paris. Letra E, escassez de investimentos em práticas corporais de aventura na natureza. Em nenhum momento o texto fala que existe uma escassez de investimento. Pode ser que haja outros investimentos para outros esportes paralímpicos, para outras expressões corporais, mas também não são todas as práticas corporais que são tratadas no texto. É uma prática corporal, que é o parasurf. Próxima questão. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história, cultura e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinente à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história, cultura afro-brasileira são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. O emprego da norma padrão é justificado nesse texto. Letra A, pela especialização do seu público-alvo. Letra B, pela relevância cultural do seu conteúdo. Letra C, pelos contextos pedagógicos em que circula. Letra D, pela importância para os grupos étnico-raciais. Letra E, pelas características do gênero a que pertence. Resposta correta é letra E, pelas características do gênero a que pertence. Então, a gente vai ter o uso da norma padrão porque é uma lei. E não é uma lei qualquer. É uma lei que é de interesse de toda a sociedade. É de alunos, é de interesse dos pais, é de interesse dos pedagogos, é de interesse dos professores, é de interesse dos juristas. Então, para abarcar todo esse grupo, o ideal é que se use a norma padrão, não um linguajar, por exemplo, jurídico específico, porque os juristas vão ler. Não. Ou um linguajar pedagógico, porque pedagogos vão ler, ou um linguajar de professores, porque professores vão ler, mas é uma norma padrão que dê para todo mundo ler. Tá? Então, a norma padrão é utilizada pelas características do gênero lei. Na letra A, a gente tem pela especialização do público-alvo. O público-alvo ele é muito amplo. Tá? Como a gente viu, aluno, professor, pai, listas. Então, não tem uma especialização de público-alvo aí.
não é exclusivamente voltado para juristas, daí a gente já ter uma série de linguajares do juridiquês, né? Um jargão juridiquês presente, mas não é o caso. Letra B, pela relevância cultural do seu conteúdo, não há dúvidas que existe uma relevância cultural em relação a essa lei, tá? Mas não é por causa da relevância cultural. A gente viu um outro texto, né? E é importante a gente fazer essa relação com os outros textos da própria prova, que existe a língua de santo. A língua de santo, ela não é a norma padrão, né? Ela utiliza falares, palavras, expressões de escravizados de séculos atrás. Tá? Não, e, inclusive, fala que não tem nada a ver nem com a língua padrão dos africanos contemporâneos. Vamos lá. Letra C. Pelos contextos pedagógicos que circulam, obviamente que circula em contextos pedagógicos, mas, como eu disse, não só em contextos pedagógicos. Vai circular em contextos familiares, vai circular em contextos jurídicos, vai circular em contextos pedagógicos. Letra D. Pela importância para os grupos étnico-raciais, é basicamente a letra B com outras palavras. Ela tem importância para grupos étnico-raciais, mas não é por causa disso que ela é escrita em norma padrão. Tá? Eu tenho a língua de santo que tem uma importância para determinados grupos étnico-raciais, mas que não necessariamente é a norma padrão. Letra E, pelas características do gênero que pertence. Essa é a correta, obviamente. Você tem uma imagem de um jovem, do sexo masculino, padrão, e tem aí, você entra Fernando e sai Pessoa. A divulgação de um evento em São Paulo. Todo mundo sai melhor do que entrou. 2 a 10 de julho, novo local, Expo Center Norte. Nesse cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva, letra A, divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil. Letra B, valorizar a realização de eventos literários no país. Letra C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Letra D, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo. Ou letra E, evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira. Correta é letra C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Vamos lá. Na letra A, ele diz, divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil é um evento brasileiro, é um evento de literatura, e há um trocadilho com o nome do Fernando Pessoa. Mas se a gente tivesse pelo menos uma imagem do próprio Fernando Pessoa, aí é uma imagem bem conhecida, chapeuzinho e tal, a gente poderia até inferir que é para divulgar a obra do Fernando Pessoa, mas é um evento literário genérico, com várias expressões literárias de várias formas, com vários meios, e o que ele diz é que você sai um Fernando qualquer e sai uma nova pessoa. Você entra como um Fernando qualquer e sai como uma pessoa diferente, porque a leitura ela te proporciona isso, ser uma pessoa melhor, uma outra pessoa. Tá? Então, ele ressalta o impacto da leitura na vida das pessoas. É claro que existe esse trocadilho aí com o Fernando Pessoa, mas em nenhum momento a gente tem aí a figura do Pessoa, uma obra do Pessoa em destaque. A gente poderia até ter um escritor homenageado, e poderia ser o Fernando Pessoa, escritor homenageado, como existe na Feira Panamazônica do Livro, algum escritor homenageado, países homenageados, e aí talvez a gente pudesse até inferir isso, mas não é o caso. Tá? Em nenhum momento ele fala sobre a obra do Fernando Pessoa. Tá? Letra D, fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo. É claro que esse texto ele pode ser usado para fomentar o turismo. É claro que esse evento pode fomentar o turismo, assim como a Feira Panamazônica do Livro em Belém fomenta o turismo cultural. Mas não é o objetivo do texto, não é a intencionalidade do texto fazer isso. Pode ser usado? Pode. Acaba fomentando? Acaba fomentando. Mas não é o que objetiva o texto. Letra E, evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira é basicamente a letra A de outra forma. É a mesma coisa, não tem qualquer relação com o Fernando Pessoa, mas apenas um trocadilho com o nome do escritor, poeta português.
Próxima questão. Carlos Patachicori, aos 36 anos, médico e futuro pela frente. Késia Silva, aos 29 anos, advogada e futuro todo pela frente. Em um mundo de diferenças, enxerga a igualdade. O Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas. A maioria sofre com a discriminação racial, sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade. Contribua para uma infância sem racismo. Vamos lá. E a pergunta. Nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo: letra A, sugerir a arrecadação de fundos para o sustento de povos originários no país. Letra B, sensibilizar a sociedade sobre o benefício decorrente do combate ao racismo. Letra C, indicar a importância da orientação vocacional na educação de crianças no Brasil. Letra D, chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas para a educação infantil. Letra E, valorizar o trabalho de agências internacionais na luta contra a discriminação racial. Vamos lá. Correta letra B. Sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate ao racismo. Na letra A, a gente tem sugerir a arrecadação de fundos para o sustento de povos originários do país. Em nenhum momento o texto fala sobre isso. Mas é claro que isso pode ser usado para conseguir fundos, mas não é o objetivo do texto, não é a intencionalidade, mais uma vez, do texto. Letra C. Indicar a importância da orientação vocacional na educação de crianças no Brasil. O texto também não fala sobre isso. Ele fala da possibilidade ou do fato de eu projetar ali nas crianças determinadas profissões que normalmente essas crianças que sofrem preconceitos não têm oportunidade de ser. Tá? Então, para enfatizar que sem o preconceito essas crianças teriam outras oportunidades, é que você tem ali a questão da profissão atribuída a cada um dos indivíduos. Então, letra D, chamar a atenção sobre a necessidade de ações voltadas para a educação infantil. Não há dúvidas que existe essa necessidade, mas não é o que o texto trata, não é a intenção do texto. O texto ele tenta sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate ao racismo. É claro que, a partir disso, os legisladores, o executivo, ele pode pensar em ações voltadas para a educação infantil, mas não é o caso, não é o que se diz expressamente nesse texto. Letra E, valorizar o trabalho de agências internacionais na luta contra a discriminação. Bom, não, em nenhum momento o texto fala sobre isso. Próxima questão. A gente tem ali uma imagem da Adriana Varejão, Azulejaria em Carne Viva, óleo sobre tela. E o texto associado à imagem. Os trabalhos da exposição Adriana Varejão, Suturas, Fissuras, Ruínas, colocam em pauta o exame da história visual das tradições iconográficas europeias e do fazer artístico ocidental. O corte, a rachadura, o talho e a fissura são elementos de narrativas recorrentes nos trabalhos da artista desde 1992. As produções recentes incluem pinturas tridimensionais de grande escala, das séries Ruínas, de Charque e Línguas. A utilização de recursos visuais como suturas, cortes e ruínas por Adriana Varejão na obra Azulejaria em Carne Viva remete a sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa. Letra A. Letra B. A manutenção da representação realista na arte brasileira. Letra C. As violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. Letra D. Desigualdades nos incentivos à produção artística brasileira. Ou letra E. A negligência de conservação do patrimônio arquitetônico luso brasileiro. Vamos lá. Correta letra C. Violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. A gente poderia até ter outra interpretação se o título da obra não fosse Em Carne Viva. Então, na verdade, o que a gente interpreta, o que a gente infere dessa obra é que, na verdade, você tem aí uma azulejaria portuguesa e os portugueses foram os principais responsáveis pelo processo de escravização de africanos.
Então, a gente vê aí esse azulejaria em carne viva como se fosse a costa de um negro em carne viva que foi açoitado, um escravizado que foi açoitado por um português ou descendente de português. Tá, mas vamos lá. Letra A. Sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa, nem pensar. Se a gente não tivesse a questão da azulejaria em carne viva, a gente poderia até dizer que existe uma crítica à deterioração do patrimônio, mas estaria em ênfase aí a arte portuguesa e não a brasileira. Letra B. Manutenção da representação realista da arte brasileira. É claro que essa obra tem muito de realista. Ela é visceral, ela trata de algo que realmente aconteceu, tá? Mas não é o que remete aí esse é secundário na obra. Não é o que remete à obra exatamente, ainda mais levando em consideração o título da obra. Letra D. Desigualdades nos incentivos à produção artística brasileira? Não, talvez seja a mais errada de todas. Letra E. Negligência na conservação do patrimônio arquitetônico luso brasileiro? A gente poderia ter até essa leitura se o título não fosse Azulejaria em Carne Viva. Então, a correta são, letra C, as violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. Próxima questão. Vou aproximar um pouquinho que eu não consigo ler direito. Canjica. Creme amarelo à base de milho é prova da diversidade do Brasil pelas variações em seu nome de batismo. Servido polvilhado com canela, o doce confunde. O que lá no norte é canjica, lá no sul é curau. Os nomes se invertem quando o doce muda. O creme branco com grãos inteiros de milho no sul é canjica e no norte, curau. E aí você tem outras formas, curau em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, corá, piruruca, pururuca ou jimbelê em Minas Gerais, canjiquinha no Rio de Janeiro, coral e papa de milho no Rio de Janeiro e Minas Gerais, canjica de milho verde na Bahia. E a questão pergunta, esse texto que apresenta um prato da culinária brasileira evidencia, letra A, valor afetivo das nomenclaturas, letra B, variedades linguísticas entre regiões, letra C, disputa regional pelo melhor prato, letra D, modos de preparo de um mesmo alimento, letra E, paladares diversificados entre diferentes estados, correta é letra B, variedade linguística entre regiões. A letra A diz valor afetivo das nomenclaturas, em nenhum momento se fala sobre valor afetivo, sobre o quão afetivo são essas palavras. Elas só são diferentes entre regiões. Pode haver um valor afetivo? Pode, mas no texto não trata disso. Disputa regional pelo melhor prato, essa talvez seja a mais errada de todas, porque em nenhum momento se fala em disputa, mas em sim variedade linguística entre regiões. Letra D, modos de preparo de um mesmo alimento, o texto fala sobre modos de preparo, mas para evidenciar a variedade linguística, o que numa região é chamado determinado preparo de uma coisa, em outra região é outro nome. E, às vezes, se invertem. Às vezes, o preparo é de um jeito e o nome é exatamente o oposto de outro lugar. Então, letra E. Paladares diversificados entre diferentes estados. Se ele fala de preparo, ele fala de paladares também, indiretamente. Mas não é isso o que se evidencia no texto. Tanto que você tem uma imagem de um mesmo prato e as várias formas, em vários lugares, em várias regiões do país, em destaque. Próxima questão. A diferença entre briga e luta é a existência de juízes e medalhas. A briga desumaniza o outro e pode até matá-lo. Já na luta, as intenções do outro são consideradas sua proposta combativa e suas habilidades. Enfim, sua meta de vencer. Na luta, o desenvolvimento passa pelo contato com a agressividade, a raiva, a frustração, o orgulho, a determinação e a fraqueza. Daí também a luta não ser apenas com o outro, mas consigo mesmo, no combate contra as próprias limitações, sobretudo contra o próprio orgulho. Olha lá.
é importante, lembre que eu falei para vocês, a gente olhar a prova como um todo. Vejam bem, esse texto dialoga diretamente, tem uma relação intertextual e dialoga diretamente com aquele texto das atletas olímpicas e do apoio psicológico que elas recebem. Então, lembro que em algum momento uma delas fala que a disputa não é contra, no fundo, não é contra a adversária, mas contra você mesma, ela diz. E aí que é uma superação de você mesmo contra você mesmo. Então, vejam lá. Esse texto apresenta as diferenças entre briga e luta na medida que aponta o ou a superação pessoal na luta, letra B, violência evidenciada na luta, letra C, o predomínio de regras na briga, letra D, o desafio externo presente na luta, e letra E, a habilidade desenvolvida na briga. Essa ficou fácil, né? Aposto que vocês bataram na hora com a dica que eu dei. Superação pessoal na luta, letra A, correta. Letra B, violência evidenciada na luta, onde se evidencia a violência, não é na luta. O que se evidencia na luta é a técnica. Na briga se evidencia a violência. Predomínio de regras na briga? Não. Onde há predomínio de regras é na luta. Tá? Desafio externo presente na luta, ele fala exatamente o contrário, que o desafio não é contra outra pessoa, mas contra você mesmo e as suas limitações. Habilidades desenvolvidas na briga você não desenvolve habilidades. Na luta você desenvolve habilidades. Correta, letra A, superação pessoal na luta. Próxima questão, pequenino morto. Tange o sino, tange numa voz de choro. Uma voz de choro, tão desconsolado, no caixão dourado, como em berço de ouro. Pequenino, levam-te dormindo, acorda. Olha que te levam para o mesmo lado, de onde o sino tange numa voz de choro. Pequenino, acorda. Que caminho triste, que viagem. Alas de ciprestes negros a gemer no vento. Tanta boca aberta de famintas valas, a pedir que as fartem, a esperar que as encham. Pequenino, acorda, recupera o alento, foge da cobiça dessas fundas valas, a pedir que as encham. Nesse fragmento do poema, o sentido de luto adquire contornos expressivos e é intensificado pela letra A, descrição da paisagem de um cemitério, letra B, recusa do eu lírico à irreversibilidade da morte, letra C, sonoridade dos versos produzida pela pontuação, letra D, religiosidade evocada como forma de fortalecimento, letra E, impressão de sonho na construção da estrutura poética. Correta é letra B, recusa do eu lírico à irreversibilidade da morte. Vamos lá, a gente tem isso muito claro quando você vê o eu lírico. Aliás, a primeira fase do luto, a negação, é não acreditar como sim isso aconteceu, especialmente se você tem uma criança e de repente a mãe ou o pai, e aí você tem o luto sendo despertado dessa forma, com a recusa da morte. Tá? Então você tem aí, pequenino acorda, e repete, não, pequenino, levam-te dormindo, acorda, pequenino acorda, recupera o alento, foge da cobiça dessas fundas valas. Então você tem aí essa recusa do eu lírico à irreversibilidade da morte, que é talvez o primeiro estágio do luto, que é a negação. Né? Letra A, descrição da paisagem do cemitério. Existe a descrição da paisagem do cemitério, porque ele diz, tanta boca aberta de famintas valas é um cemitério. A pedir que as fartem, esperar que as encham, foge da cobiça dessas fundas valas, a pedir que as encham, é a descrição de um cemitério, mas não é a descrição do cemitério que expressa o luto. O que expressa o luto é a recusa da perda do pequenino. Letra C. Sonoridade dos versos produzida pela pontuação. Vamos lá. Pode até ter uma sonoridade, essa sonoridade pode até estar relacionada à pontuação, mas na maioria das vezes a pontuação ela ressalta a questão do luto em alguns pontos. Quando ele diz acorda, ponto de exclamação,
Ou então, quando ele diz, ele repete, né, pequenino, acorda, eu recupero o teu alento, vendo lá, eu tenho ali, pequenino, levam-te dormindo, vejam só, reticências. Você tem aí a pontuação como reforço essa questão do luto, e não necessariamente para dar sonoridade. E ainda que der sonoridade, não é isso que ressalta, o que intensifica a expressão do luto. Tá? A gente tem essas reticências como que esperando o pequenino responder, né? Esperando que o pequenino acorde. Letra D. Religiosidade divulgada como forma de fortalecimento, em nenhum momento, essa é a mais errada de todas, em nenhum momento o texto fala sobre isso. Letra E. Impressão de sonho na construção da estrutura poética, você pode até interpretar isso porque a criança está dormindo e aí tem alguém dizendo acorda, tá? Então, existe até uma certa impressão de sonho, mas não é isso que caracteriza o luto, né? E aí, esse texto me lembrou uma música do Chico Buarque, Pedaço de Mim. Ele canta com a Zizi Posse e fala também dessa questão do luto. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco, que aos poucos escreve um arco e evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Vejam só. No momento que ela diz assim, a saudade é o revés do parto. Interessante que a palavra parto vem de partir, de cortar. Você tem ali a partida no sentido de quebra de um laço físico para a construção de um laço sentimental entre mãe e filha, mãe, filho, filha. E aí ele fala, a saudade, o eu lírico diz, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, é essa ideia de negação, de ir contra a irreversibilidade da morte. Para que arrumar o quarto se ele não vai voltar? Então, no fundo, essa recusa à morte de alguém, ela faz com que a pessoa primeiro não acredite na morte, por não acreditar na morte, ela tenta acordar a pessoa que morreu, no caso do outro texto, e nesse você tem uma mãe, um pai, uma família que deixa o quarto exatamente como estava, na esperança de que o filho volte, de alguma forma, algum dia, e com isso se recusando à ideia da morte. E por hoje é só. E aí galera, beleza? Tudo bem? Terminei agora de gravar o vídeo da segunda parte de Linguagens e Códigos e suas tecnologias. Vou mandar para edição e vou publicar já. Tá? Não esqueçam de curtir se gostarem e não esqueçam de hypar o vídeo. Beijos para vocês.